E aí, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Ferreira, o Juliano Taliati. Vou passar para o Juliano agora, galera, para ele poder falar o tema. Mas antes, se inscreva no canal, compartilha, dá um joinha, fortalece a gente aí, beleza? Fala, Juliano. Show, fala aí, Gustavo. Beleza? Tranquilo? Show. Valeu. Galera, aqui é o Juliano Taliati. Vamos lá. O tema, do vídeo nosso de hoje é sobre os heróis e por que eles se disfarçam. Porque a maioria deles se esconde através de um disfarce, não se colocam para o público, não abrem para as pessoas em geral quem eles são. Tudo bem, aí você vai falar assim, alguns heróis todo mundo sabe. Então, a gente vai tratar desses dois lados. A gente vai tratar também daqueles heróis que não se escondem. E, por exemplo, a gente tem mais heróis assim que as pessoas sabem a identidade deles, né? Que nem é secreta. Na Marvel, perdão, na DC, a maioria dos heróis são heróis que são, ou super-heróis que têm a sua identidade secreta mesmo, né? E assim, muito por conta daquela saga da Guerra Civil, muito por conta, se deu nisso também na Marvel, porque eles tinham que revelar quem eles eram, e isso criou uma celeuma danada ali. Então a gente vai falar sobre isso, heróis que revelam identidade, outros que não. A gente vai dar a nossa opinião sobre cada ponto desse, a gente vai pegar assim no geral, e também vai falar se nós fôssemos super-heróis, né? Se nós revelaríamos a nossa identidade ou não e por quê, né? Quer começar falando algum herói específico, Gustavo? Ou quer que eu já emendo aqui falando? Não, pode emendar, né? Tá. Cara, eu vou fazer... Porque pensando aqui no seguinte, cara, se eu fosse o herói, eu mostraria minha identidade? Não sei, eu tô pensando aqui. Vai lá, manda aí que eu tô pensando aqui. Então, é em você que tá vendo o vídeo aí também, pensa, coloca aí nos comentários. Se você fosse um super-herói ou um herói, não sei, talvez você até seja, né? Porque os heróis nem... todos os heróis usam capas, né? Igual a gente tem quantos super-heróis aí nesse Covid-19, nessa pandemia que estão nas ruas, quantos médicos, quantas pessoas que trabalham na rua, os garis, que são super-heróis que estão mantendo as ruas limpas aí, e nós também consideramos vocês super-heróis. E aí? Beleza? Você tem que se mostrar para o mundo. Vamos lá. Gustavo, eu vou traçar um paralelo entre o Homem de Ferro e o Batman, né? O Bruce Wayne e o Tony Stark. Cara, o Tony Stark se mostrou... Por que eu vou traçar o paralelo entre os dois? Eu sei que hoje em dia há muitas comparações entre os dois heróis. Eles meio que fizeram o Homem de Ferro meio que um Batman ali. Forçaram bem a barra com o Homem de Ferro dentro da Marvel. E o ator Robert Downey Jr., ele é magnífico, sensacional. Ele levou o Homem de Ferro a um status que nunca ninguém imaginou que o Homem de Ferro chegaria, né? Era um herói renegado, como todos que formaram os Vingadores, só que aí a galera viu que esses heróis eram incríveis. Então vamos lá. Os dois são milionários, os dois são bem excêntricos, os dois são extremamente inteligentes, são gênios, na verdade, né? Eles também são muito criativos, mas o Batman, ele guarda 7 chaves dos segredos dele, enquanto que o disfarce dele, que é o Bruce Wayne, né? E o Homem de Ferro, não, escancara para o mundo que ele é, e até por isso ele, na Guerra Civil, ele também não tem tanto problema, né? Porque todo mundo já sabia da identidade secreta dele. Então, entre aspas, para ele era mais fácil ali. Cara, eu entendo os dois lados. Eu vejo que o Batman, vamos colocar assim, eu na posição do Batman, eu também não revelaria a minha identidade secreta, por mais que eu ficasse tentado a fazê-lo. E no Homem de Ferro, provavelmente eu também não revelaria, mas aí eu pensando com a minha cabeça, agora não é a cabeça do Tony Stark, né? O Tony Stark é muito mais vaidoso enquanto o Tony Stark, então... Para ele, o alter ego dele, o Homem de Ferro, é o Tony Stark. Sem contar também, né, Gustavo, que
aí a gente também não pode ser inocente, a gente tem que pensar o seguinte, a Marvel paga uma fortuna para ele ser o Homem de Ferro. Aí ele vai ficar escondido no filme, ele tem que mostrar aquela cara redonda dele lá o tempo inteiro, né? Então eu entendo também por que acontece isso. Uhum. Não, é bacana. Enquanto você estava falando aí, né, até você falando aí que você não se revelaria e tal, eu estava pensando aqui, se eu, quanto super-herói, eu iria, né, ter uma identidade secreta. E aí eu lembrei, por exemplo, igual a gente fez um vídeo aqui no canal, galera, inclusive depois procura aí, né, sobre aquela questão do bullying, né, dos super-heróis. E eu fiquei pensando, falei, pô, imagina, se eu tivesse superpoderes, aí vinha uma pessoa, sei lá, tirar farinha comigo, né, tirar onda comigo e tal, cara, eu ia ter, sabe aquela coisa assim de, nossa, eu não sei se eu ia aguentar de me segurar, entendeu? Mas por um outro lado, pensando nas pessoas que eu amo, minha família e tudo, né, meus amigos também, se eu fosse um cara que fosse revelado, né, tipo assim, o cara ali é super-herói, eu acho que eu seria muito mais prejudicado pela minha família, sabe? Se eu tivesse super inimigos, que eu teria que ter super inimigos para fazer um sentido, né, para ter um equilíbrio aí, esses super inimigos iam direto nas pessoas que são meus pontos fracos. Então, eu prefiro ter uma identidade secreta e guardar essas pessoas do que eu acho que me mostrar. Bacana. Não, então, por isso que eu fiz esse paralelo, assim, os dois, mesmo que um revele e outro não, eu no lugar dos dois eu não me revelaria. Mas, por exemplo, se eu fosse o Capitão América, não tinha por que não se revelar, porque ele já era conhecido. Então, e o Capitão América não tem ninguém ligado a ele. Uhum. A Diana, por exemplo, também, ela também não tem por que não revelar quem ela é. No filme ela não revela, mostra que ela não tem essa vaidade. Ela é milionária porque né, ela é uma rainha, né, é uma futura princesa e tudo mais, mas futura rainha e tal. Ela vive bem, ela trabalha ali por hobby e tudo, mas ela não quer se mostrar. Mas ela, no caso dela também, se ela se mostrasse, as Amazonas sabem se defender muito bem. E assim, todo mundo sabe que as Amazonas estão ligadas a quê? A Mulher Maravilha. Então, a Diana mesmo, né? Que é a mesma, né? Mas ninguém sabe que ela é a Mulher Maravilha ali. Eu acho que ela também poderia se revelar, porque ela não teria pessoas ao redor dela que iam ser prejudicadas, assim. A não ser o Steve. E agora, poxa, me fugiu o nome dele aqui, que é o namorado dela e tudo, que aparece no primeiro filme dela. Eu esqueci o nome dele também. Mas ele também é ligado ao exército, ele é ligado assim, a corporações pesadas, então ele é um cara que também sabe se defender. Tanto é que nos quadrinhos ele tem um relacionamento amoroso com ela e tudo. Então, assim, no caso de alguns casos, Gustavo, eu não vejo por que eles não podem se revelar. Mas, assim, o Homem-Aranha, por exemplo, ele não pode se revelar. Eu acho isso super legal. Né? Então, o meu caso, assim, seria tipo o caso dele, que estranho falar assim. Deve ser porque você gosta mais dele também, acaba você se identifica um pouco mais. Né? Isso. Então, por exemplo, igual o Peter Parker. Peter Parker, né, como Homem-Aranha. Ele tem a Mary Jane, ele tem a tia dele, ele tem amigos que... O mais legal na história também do Homem-Aranha é isso. Ele não fica também só preso à família, ele também tem os amigos e ele tenta poupar os amigos. E aí eu acho bacana essa ideia, né, a identidade secreta dele não ser revelada por causa disso também. Ele poupa os amigos. Sim, é verdade. Por exemplo, o Batman não se relaciona muito com as pessoas de fora. Ele se relaciona com, claro, o Alfred já conhece ele, o comissário Gordon também, mas assim, mais do meio para o final da carreira dele, quanto o Batman, o comissário sabe. No filme ele revela também, né, para o próprio comissário, no último filme lá daquela série, daquela trilogia que nós fizemos também, ele se revela ali, porque nos quadrinhos o comissário Gordon sabe quem é o Batman, sabe que ele é o Bruce Wayne, ele tem poucos amigos, assim, a família dele são
todo mundo ele coloca no time ali, para um cara que é solitário e tudo mais. E tem gente pra caramba na família Batman. Batgirl, Batwoman, o Robin Capuz Vermelho, né? O Jason Todd, aí depois é o Asa Noturna, que é o Dick Grayson. Então, se você pensa, caraca, é mesmo, né? Porra. E o Batman tem uma tropa, né? Você não vê, por exemplo, isso com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é o Homem-Aranha, então. Sim. Então, são questões e questões. Na série Demolidor, ele tem muito esse embate, né? Quando aquele cego treina ele fala que tem que afastar as pessoas, ele não quer se afastar. Mas chega um momento que ele percebe que ele tem que se afastar dessas pessoas, sim. E aí ele começa a tratar mal, ao invés de... Ele começa a tratar mal as pessoas que gostam dele, que são amigas dele, coisa que ia contra os pensamentos dele, porque ele quer afastar deles, inclusive assim também. Uhum. Então, é bem rico nisso. O Demolidor, gente, o Demolidor é muito bom. O Demolidor é muito legal. Talvez se o Demolidor tivesse chegado lá antes, assim, o Demolidor, ele tá entre os heróis. A gente fez até um vídeo, vocês vão ver os heróis que a gente mais gosta e tudo. E aí vocês vão ver os heróis. O Demolidor tá entre os heróis que eu mais gosto também. Eu sou muito fã do Demolidor. Achei ele demais. Então, assim, meu pensamento, Gustavo, há casos e casos, cara. Há casos que não tem problema nenhum em se revelar, como o da Mulher Maravilha, ou Capitão América, ou... tem outros, né? Mas, assim, esse é o que vem. E tem outros casos que, cara, se você fala isso, não pode se revelar. Igual o Billy Batson, por exemplo, o Shazam. Primeiro que ele é uma criança. Sim. E quem olha o Gustavo falar assim, eu não sei, eu ia me segurar. Gustavo não ia fazer nada disso, cara. Gustavo fosse o maior super-herói do mundo, o cara podia fazer o que for com ele, que ele ia ter a maior paciência, cara. Eu ia dar uma bicuda, atravessar o sujeito assim no espaço, mas o Gustavo de boa. Cara, se eu pudesse, eu queria ser o Hulk, cara. Porra, muito fácil. Eu duvido, eu não consigo visualizar isso, cara. Eu tenho muita paciência também, eu tenho muita paciência. Graças a Deus. Mas eu não visualizo você querendo ser o Hulk, cara. Eu não visualizo isso. Mas imagina, por exemplo, Mark Ruffalo, lá no filme dos Vingadores. Se olhando pra ele, dá a entender que ele é o Hulk? Cara, dá, cara. Eu acho ele um cara assim, ó. Isso é um tema para outro vídeo, hein, galera? O Mark Ruffalo tá lá, cara. Ele sempre tá tenso, Gustavo. Ele tá sempre assim, até porque ele sabe que ele é o Hulk. Eu consigo ver ele sendo o Hulk. Ele é um cara sempre tenso. Eu não vejo essa tensão em você, por exemplo. Eu vejo você bem educado, tem paciência com as pessoas e tal. Sabe? Então, né? Não precisamos citar nomes. Não precisamos. Ele sabe pela trilha sonora de quem estou falando. Então, pô, o cara Cara, você ia ser o Hulk perfeito, Gustavo. Se bem que você nunca ia transformar no Hulk. Fica nervoso, Gustavo. O Gustavo, galera, é o Shazam. Ele é o Shazam. Ele é o super-herói escoteiro. Ele é o Shazam. Ele não aceita não, mas ele é o Shazam. Tá bom. Aí, tá vendo lá? Ele não ficou comigo, não ficou nervoso nem nada. Ganhei a disputa. Ô, galera, nesse clima aqui bacana, a gente convida você para dar o like aí no canal, curtir, compartilhar. Amamos vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Shazam!